para que o nome de Deus seja glorificado, a sua alma seja fortalecida e edificada. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos que a nós tem sido dado. E é muito importante que isso seja levado muito a sério, que isso seja visto de forma muito consciente, para que realmente isso possa trazer para a nossa vida o efeito necessário e esperado. Eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus que é muito pertinente ao que vamos falar. Apocalipse capítulo 2, aliás, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Se depois de termos escapado da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Então esse texto diz que, uma vez que escapamos da corrupção do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, formos novamente envolvidos na corrupção e vencidos, melhor seria não ter conhecido o santo mandamento do Senhor, do que conhecendo nos desviarmos dele. Então o texto ele é muito bem claro. Se conhecermos a palavra de Deus e não a valorizarmos, melhor seria não ter conhecido. Porque eu percebo nos nossos dias uma nova modalidade de crentes, vamos assim dizer, ou uma nova modalidade de igreja, aquelas pessoas que se desviaram do santo mandamento, se desviaram da palavra de Deus, vivem uma vida agora regada de prazeres, uma vida totalmente fora dos âmbitos da palavra de Deus, mas uma vida apegada a este mundo, apegada aos prazeres deste mundo, vencidos pelas corrupções deste mundo, mas ao mesmo tempo elas se posicionam como se estivessem no mesmo lugar, como se não estivessem desviados do santo mandamento. Elas conseguem congratular a vida pagã totalmente, digamos que liberada, uma vida pagã totalmente autêntica, e ao mesmo tempo se posicionam, né, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa totalmente descabida, porque a santidade, a separação, é a marca principal da igreja. O próprio apóstolo ele diz o seguinte, acho que é Tiago que fala isso: a verdadeira religião para com nosso Deus e Pai é esta: manter-se incontaminado com o mundo. O próprio Jesus Cristo, falando com seus apóstolos, ele diz: vós não sois do mundo, como eu também do mundo não sou. Como eu também do mundo não sou. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era vosso. Por isso vos escolhi do mundo. Então a vida para Jesus Cristo, ela tem que ser de fato uma vida de separação. Separados para Deus. A palavra santo quer dizer separado para Deus. Outro ponto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Hebreus 10 e 26, que diz assim, se voluntariamente continuarmos pecando depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade,
Não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo que há de devorar os adversários. Quando alguém quebrava a lei de Moisés, era morto sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidar vós, será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano sangue da aliança, com o qual fostes santificados, e ultrajar o Espírito da graça. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Versículo 31. Então, nós temos aqui uma pessoa que ele voluntariamente continua pecando. Não estou falando que nós não pecamos, todos somos pecadores. Mas quando a pessoa ele comete pecados voluntários, ele é deliberadamente pecador. Ele não está com nenhum problema concernente aos pecados. Ele está deliberado para bebida, ele está deliberado para prostituição, está deliberado para mentira, está deliberado para idolatria, está deliberado para feitiçaria e todos os tipos de pecados nesse âmbito. Não há mais condições dessa pessoa ser, amém, ela receber o efeito do sangue de Jesus Cristo na vida dela. Porque a Bíblia fala que ela está pisando o Senhor Jesus Cristo. Tá vendo coisa terrível? Olha para você ver a severidade com que o versículo ele se aproxima de nós. Ó, de quanto maior castigo cuidar vós, será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado. Então ele estará profanando, de alguma maneira, o sangue de Jesus Cristo, ele estará pisando o Senhor Jesus Cristo e ele estará ultrajando. Ultrajar é humilhar, envergonhar o Espírito da graça. E o versículo conclui dizendo, versículo 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, um dos pecados mais graves que o crente pode cometer é se desviar, é desistir, é parar da caminhada. E pior do que isso, não se identificar como alguém que está fora daquilo que a palavra de Deus quer para a vida dele. Ele se posicionar, se condicionar como a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é coluna e esteio da verdade, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o sal da terra, a luz do mundo, e ao mesmo tempo estar deliberadamente a viver uma vida corrupta, corrupta no pecado, corrupta na prostituição, corrupta na idolatria, na feitiçaria, em todo tipo de noitada, de balada. Esse tipo de comportamento não condiz com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós de fato nos posicionamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, cabe a nós um comportamento como tal. A Bíblia é clara ao dizer: qualquer que profere o nome de Jesus Cristo, aparte-se do mal. O próprio apóstolo João, ele diz o seguinte, e é muito preciso o que ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus e a semente de Deus está nele e não pode negar a si mesmo. Então, eu não posso negar quem eu sou, uma vez que de fato eu sou nascido de novo, uma vez que de fato houve esse novo nascimento na minha vida, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia fala que eu devo me revestir do novo homem, da nova pessoa que eu sou e que eu quero ser. E devo sempre mortificar, sempre crucificar o velho homem. Esse velho homem, ele deve estar crucificado. Conforme diz o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu.
E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé e na esperança de Cristo Jesus. Portanto, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. A vida, ela tem que pertencer a Deus. Nós temos que existir, que viver para Deus. A nossa motivação, e é exatamente isso que nos proporciona a certeza da salvação, a certeza de sermos salvos. Vivemos numa sociedade em que eles não têm essa convicção e não entendem por que você acha que tem. Por que você diz eu sou salvo, né? E com certeza absoluta eles vão pensar que nós estamos o quê? Batendo no peito, que nós estamos nos gabando, nos gloriando, até mesmo tentando causar uma impressão que nós não acreditamos de fato. Agora a realidade é uma só. Por que que eu vou para o céu? A primeira razão que me proporciona a certeza é o querer. Eu quero ir para o céu. Tá vendo? É o desejo ardente. O apóstolo diz o seguinte: o céu e a terra que agora existem pela mesma palavra está sendo reservado para o fogo. O apóstolo Pedro dizendo: o céu e a terra que agora existem pela mesma palavra está sendo reservado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e perdição dos homens ímpios. Os céus em fogo se dissolverão, os elementos ardendo em fogo se desfarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, os homens devem estar em santidade e em piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda de Jesus Cristo. Tá vendo? Ardentemente tem que ser a coisa mais importante da minha vida. Tem que ser a coisa mais prioritária para mim. É a salvação da minha alma e o desejo de Deus, a vontade de ver a face dele, a vontade de contemplar a sua formosura. Por isso que o salmista, ele se expressa da seguinte maneira: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando que eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Tá vendo? Olha como que ele expressa desejo, vontade. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que me é muito melhor. Tá vendo? Desejo de partir e estar com Cristo. Então a pessoa que é salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele sabe que é. Por que que ele sabe que é? Porque é o que ele mais quer. E ele sabe da reciprocidade que há nisto. Ele sabe que o desejo de Jesus Cristo é o mesmo. Ele disse: eu vou vos preparar um lugar. E ele disse isso no momento em que ele praticamente estava anunciando a separação dele com os seus discípulos. Ele iria se separar deles naquele exato momento, naqueles dias a seguir. Então ele se expressa dizendo: eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu tiver preparado este lugar, eu volto para buscar vocês. Tá vendo? Eu vou, mas eu vou voltar. E ele traz essa palavra para acalentá-los, para acalmá-los, para trazer a eles esperança e tranquilidade. Esse não é o fim, essa não é a nossa separação definitiva. É só por um momento que nós vamos nos separar. É até eu ter preparado o lugar. Quando o lugar estiver preparado, eu volto para buscar vocês, porque eu quero, olha a expressão, que aonde eu esteja, vós estejais também. Tá vendo? Na última ceia, quando Jesus participava com seus discípulos, ele expressou da seguinte maneira: eu desejei muito participar desta ceia com vocês. Ele disse para os seus discípulos: eu desejei muito esse momento. Vemos que ele tinha prazer neles. Lá em João 15:15 ele diz para os seus discípulos: não vos chamarei mais servos,
porque o servo não sabe agradar o seu senhor. Antes vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu recebi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tá vendo? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, ser um servo de Deus exige-se fidelidade. Até na nossa vida conjugal, porque a Bíblia ela compara muito a vida conjugal, a vida entre homem e mulher, que é o amor eros, deriva-se da palavra erótico, o amor eros, amor entre homem e uma mulher. Às vezes Deus ele se vale muito desse sentimento para se expressar para conosco. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é chamada de a noiva, que aguarda ansiosa pelo dia do casamento. Ela está almejosa, desejosa, né? Ela conta os minutos, os dias, as horas, até chegar o grande dia, que é o dia do seu casamento. Então Jesus ele faz essa comparação com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós que somos casados, e é muito importante, né, falar na condição de casado, porque eu tenho autoridade para falar com quem é casado, com quem não é casado, porque eu também já fui solteiro, mas temos autoridade para falar sobre esse requisito, porque conhecemos muito bem como que funciona isso. Então, exige-se fidelidade com uma pessoa que nós vamos viver uma vida curta aqui nessa terra. Porque a Bíblia fala que os que são casados nessa vida, no céu, como que se nunca tivessem casado. Os que gozam dessa vida, os que abusam dessa vida no céu, como que se aqui nunca tivesse estado. Então isso aqui vai ser tão pouco, né, relacionado ao céu, à eternidade, mas nós devemos ter fidelidade, né, para com os nossos cônjuges. Qualquer comportamento errado pode acarretar numa separação. Agora imagina Deus com quem você vai viver uma eternidade, é um todo sempre. Foi Jesus que disse, eu quero passar a eternidade com você. Eu quero passar uma eternidade com você. Então, o mínimo que nós devemos fazer é lutarmos para sermos fiéis. O próprio texto bíblico é lindo esse texto, porque ele fala com muita clareza. Não lance fora a vossa esperança de que você tem uma grande recompensa. Você necessita de perseverança para que depois de ter feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua, Deus não tem prazer em quem volta atrás. Eu vou ler mais um texto da palavra de Deus para nós, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Olha que coisa linda, coisa espetacular. Mas quanto aos tímidos, a palavra tímido aqui ela tem interpretação de covarde. Covarde é aquele que não enfrenta, covarde é aquele que recua, covarde é aquele que retrocede, é o desertor. Esse é o covarde, esse é o tímido. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, abomináveis também se refere a desviados, pessoas que conheceram, cuspiram, pisaram, humilharam e não quiseram. Quiseram a corrupção do mundo, quiseram o paganismo, quiseram o mundanismo e negaram ao Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas estão na condição de abomináveis, são uma abominação. Aos homicidas, aos devassos. O que é uma pessoa devassa? É aquela que invade aquilo que é defeso, invade aquilo que é proibido, aquela pessoa que não tem cerca, que não tem limite. Esse é o devasso. Quanto aos devassos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então nós vemos aqui a posição de Deus quanto aos mentirosos, quanto aos desviados, quanto aos tímidos, que também está propriamente na mesma faixa etária. Então nós vemos que esse escalão de pessoas estão comparados aos homicidas,
estão comparados aos feiticeiros, estão comparados a todo tipo de pecado desse nível. Então cabe a mim e a você entendermos que para servirmos a Deus, cabe, amém, uma fidelidade tal. A Bíblia fala que ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. A luta contra o pecado é até o sangue. Ainda que tenhamos lágrimas de sangue, ainda que o nosso suor se transforme em gotas de sangue, como aconteceu com Jesus naquela aflição, nós devemos lutar com todas as nossas forças para estarmos na presença do Senhor, porque não é simples, amém? Não é tão fácil assim. Se fosse tão fácil, né, não seria tão grande. Eu sempre digo que Deus não é barato, amém? Deus não é barato. Algumas pessoas estão colocando Deus como uma coisa muito barata, uma coisa vulgar, uma coisa medíocre. É o caso de um jovem que há um tempo atrás eu ouvi ele dizer uma coisa: eu não uso preservativo porque Deus me protege. Vê se tem lógica para um negócio desse. Uma pessoa que se envolve com todos, uma pessoa que se atira a todo tipo de orgia, a todo tipo de prostituição, está entregue a todo tipo de devassidão, e ainda tem o descaramento, a displicência de dizer: eu não preciso usar preservativo porque Deus me guarda. É uma cena que eu vi pouco tempo atrás na televisão, um bandido que arrombou um lugar para roubar, e após ter arrombado o lugar, ele abençoou o próprio corpo, fazendo o sinal da cruz, para começar a roubalheira. São pessoas que colocam Deus numa condição muito inferior à que Ele é. Então é muito importante nós entendermos, amém, que Deus não compactua com o pecado. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não tem treva nenhuma. Não há trevas em Deus. Deus não é um Deus misto. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. A Bíblia fala: se andarmos na luz como na luz ele está, temos paz com Deus. Amém? Se andarmos na luz como na luz ele está. Então temos que andar na luz. O próprio Jesus disse: eu sou a luz da vida. Aquele que está em mim não anda em trevas e não tropeça. Então estar em Cristo Jesus Cristo é estar na luz. Não é estar nas trevas, não é compartilhar com as obras das trevas. É ser separado para Deus, é ser de Deus. Não é ser de um e de outro. A própria Bíblia diz: não há como servir a dois senhores. Ou você há de aborrecer um e agradar o outro, ou agradar o outro e aborrecer o um. Não tem como fazer as duas coisas. Por quê? Porque Deus é especial demais. Deus, ele não quer ser apenas um quebra-galho. Deus, ele não quer ficar no plano B. Deus, ele não quer ficar na válvula de escape. Deus, ele não quer ficar na segunda opção. Deus quer ser primazia, prioridade. Deus tem que ser tudo para você. E o mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Tem que ser uma coisa racional, uma coisa inteligente. Não pode ser uma coisa mística. Não pode ser uma coisa folclórica. Não pode ser uma coisa ritualesca. Não pode ser uma coisa tradicional, fundamentada, forjada por tradicionalismos. Não. Tem que haver uma experiência. Tem que haver um resultado positivo. Por isso que nós sempre dizemos que a principal prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é o caráter que ela forma em nós. Então vamos, amém, levar muito a sério a palavra de Deus. Você que se desviou dos caminhos do Senhor, você que se desviou da palavra de Deus, você que se desviou do santo mandamento,
Levanta-te, a Bíblia fala, levantai e andai, ide embora, não será aqui o vosso descanso. Miqueias dizendo, levantai e andai, ide embora, não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que mata dolorosamente. Diz o texto bíblico, e é lindo esse texto, Miqueias também dizendo, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Está certo que sofrerei a repreensão do Senhor, porque pequei contra ele, mas eu verei a sua justiça. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vê o texto dizendo, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, na qual está escrito o seu novo nome. Ao que vencer, far-lhe-ei coluna no templo de meu Pai, de onde jamais sairá. Ao que vencer, é só para o vencedor. Não tem prêmio de participação, não tem nada para o perdedor. Você deve vencer. Há muitos campeões aí fora e há muitas disputas em que há um prêmio de participação para o perdedor. Mas aqui nós precisamos vencer. Há um tempo atrás eu trabalhei num centro de recuperação e havia 16 homens sob minha responsabilidade. 9 eram detentos. Fazia mais um trabalho de carcereiro do que de obreiro. Mas pela graça de Deus, com a palavra do Senhor, nós estávamos ali cuidando daqueles jovens. Eram todos jovens, tinha alguns senhores, mas uma maioria eram jovens. 9 estavam ali enviados pela justiça. Estavam ali na condição de presos. Se não quisessem ficar ali, voltavam para de trás das grades. E eu estava ali, a maioria traficantes, a maioria vinham de uma vida muito complicada. Mas nós estávamos ali ministrando a palavra de Deus para eles. E eu me lembro de uma palavra que eu disse, da qual eu não me esqueci. Vocês já podem ter se dado bem em cima de traficantes, já podem ter se dado bem até em cima da polícia, já podem ter se dado bem em cima dos seus familiares, vocês podem ter às vezes enganado a muitos, mas uma coisa eu digo, não tentem fazer isso com Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Diz o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se engane, eu não me deixo escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto mesmo ele ceifará. O que semeia na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Portanto, não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai ceifar, se você não tiver desfalecido. Então nós vamos receber a bênção de Deus, se não desfalecermos. A luta, ela é contínua. O apóstolo Paulo diz, todos os dias estamos entregues à morte. A batalha de fogo cerrado, ela é ranhida. A peleja contra essa carne, a peleja contra a corrupção do mundo, a peleja contra o mundanismo, o paganismo. O tempo todo estamos em luta, em batalha. E é por isso que Jesus nos consola dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas uma pessoa que está entregue ao mundo, entregue às paixões mundanas, preso nas concupiscências dessa carne, preso na soberba da vida, na concupiscência dos olhos, jamais poderá entrar no reino dos céus. Jesus é claro ao dizer, ele é muito claro ao dizer, toda corrupção receberá justa retribuição. Então vamos nos entregar para Deus, vamos ser de Deus, vamos vencer. Vamos pelejar, vamos lutar e não vamos aceitar essa nova modalidade que se cogita por aí, onde as pessoas estão desviadas, não frequentam a igreja, estão entregues aos vícios, entregues à prostituição, entregues à vaidade, entregues à luxúria
e se professando de Deus. Isso é totalmente descabido, isso é uma agressão à fé. Então entregue a tua vida para Deus, conforme diz o Salmo de número 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, viva para ele, seja de Deus. E com certeza absoluta a coisa que mais você vai desejar é ser de Deus. O tempo todo querendo Deus, o tempo todo almejando o céu. Porque se você pergunta para uma pessoa qual é o seu maior desejo, o que você mais quer na sua vida, qual o seu maior sonho, qual é a sua maior realização? Se uma apenas responder, a minha maior realização é o céu. Meu maior sonho, meu maior desejo é ver a face de Deus. É contemplar o Senhor. Essa é a coisa que eu mais quero. Ninguém vai desejar isso. Ou vai dizer que deseja isso. Eles não vão pensar nisso. Se sugerir a eles, é lógico que eles vão optar por isso. Mas se não houver essa sugestão, ninguém vai dizer isso. Então, automaticamente, o que faria uma pessoa dessa no céu? Como que eu passaria a eternidade com uma pessoa que eu mal penso nele? Eu mal penso em céu. Eu nem estou pensando nisso. Mas o texto nos diz o seguinte: você deve aguardar, desejar ardentemente a vinda de Jesus Cristo. Amém? E a nossa oração vai ser nesse propósito. Nós vamos fazer uma oração agora pedindo Deus. Pedimos tantas coisas. Cura, saúde, riquezas, resolução de problemas. Mas a sua oração vai ser pedir Deus. 90% das minhas orações giram em torno disso. 10% talvez para outras coisas. Mas 90% de todas as minhas orações é Deus. Deus é a sua graça, sua presença, é o céu, é a comunicação com o Senhor, a sua manifestação, o seu querer. Eu quero um contato com o Senhor. Eu quero um sinal do Senhor. Eu quero te tocar, eu quero te ver. Moisés pediu isso para Deus e ele foi atendido. Eu quero te ver. Tá vendo? E Deus deu a ele uma pequena porção da sua glória. E ele pôde contemplá-la. Então Deus é um Deus que se apresenta, um Deus que se comunica, um Deus que se evidencia. E se nós por isso desejarmos, teremos o nosso desejo atendido. Se houver de fato, esse desejo no teu coração, essa vontade, essa sede na tua alma, Deus se manifestará para você. Deus não é vulgar. Deus não é oferecido. Deus não é igual o gênio da lâmpada, né? Se esfrega e ele aparece e diz quais são os seus desejos. Deus não trabalha assim. A Bíblia fala e ela é clara quando ela diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me clamares de todo o vosso coração, com todo o teu ser. Vamos fazer essa oração. Vamos pedir Deus, vamos querer Deus, vamos desejar Deus para nós. Querido, amado, santo e adorado Deus. Nessa fala que o Senhor nos tem dado, nesses momentos de reflexão a esse assunto, concluímos, Pai Santo, pedindo a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Pedimos a tua manifestação, pedimos a tua áurea, a tua unção, o teu calor, o teu abraço. Cubra-nos com o teu manto santo, envolva-nos com o teu calor, com o brilho da tua face. Queremos sentir o toque das tuas mãos, queremos sentir o abraço do teu Santo Espírito, queremos sentir o assopro do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, queremos sentir um movimentar do teu Espírito no nosso coração,
Queremos sentir o Senhor. E te agradeço, Pai Santo, pela autoridade que sinto em dizer essas palavras. Ó Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Rei da glória, Rei da luz, seja glorificado, seja amado, seja querido, seja almejado, acima de tudo e acima de todos, seja glorificado o teu santo nome. Amamos ao Senhor. Mais do que qualquer coisa nós te amamos. Mais do que qualquer coisa nós te queremos. Mais do que tudo e mais do que todos nós te desejamos. Deus abençoe a sua vida. Faça sempre essa oração. Ore sempre dessa maneira. E Deus vai se manifestar para você. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo.